Evangelho no Lar, pelo Lar Espírita Casa do Samaritano, nosso Lex. Acho que falhou um pouquinho a transmissão aí por conta da internet. Eu tirei aqui do Wi-Fi que estava com sinal baixo. Agora eu espero que esteja melhor, sem interrupções. Bom dia para quem vem chegando. Marcelo, Mercedes, Carla Torres, Larissa Ilana. Bom dia. Bom dia. Neste sábado ensolarado de julho. Hoje eu estou usando fone, como eu não costumava usar. Se estiverem ouvindo bem, ou se não estiverem ouvindo, podem falar aí nos comentários, tá? Bom, nós hoje estamos prosseguindo com a leitura do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Obrigado pela confirmação. E a nossa leitura de hoje vai ser do item 10, lá do tópico Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Na quarta-feira já foi, nossa amiga Ângela já começou a ler os itens 7 a 9, e agora a gente fica com o item 10 deste tópico. Então, já que nós estamos no horário, algumas pessoas mais vão chegando, talvez, mas já vamos começar com a nossa prece para que nós façamos essa leitura do Evangelho de hoje. Então, damos graças a Deus pela vida, graças a Deus pelo aqui e pelo agora. Agradecemos a Deus, aos encarnados, pelo corpo físico que dispõe para atuar no mundo físico, no mundo material, com suas lutas, com suas descobertas, com seus aprendizados, com seus resgates. E agradecemos a Deus também pelo Evangelho de Jesus, que nos serve como um manual de instruções, como um manancial de informações para a nossa conduta, para os nossos resgates, para o nosso crescimento, e que hoje buscamos compreender melhor à luz da doutrina espírita, que veio nos esclarecer e nos tirar todos os equívocos que foram atravessados ao longo dos tempos. Rogamos assim a Deus e a Jesus que nos iluminem nesse momento, a fim de que melhore a nossa compreensão, que melhore a nossa disposição em aprender e de colocar em prática a mensagem do Evangelho. Que assim seja. E assim vamos aqui para a nossa leitura, tá? Repetindo o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 10. Deus, disse-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia, mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, do que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la.
O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como um médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que, cedo ou tarde, seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graça. Ora, a gente está aqui numa passagem que o título eu já falei 2 vezes, né? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Mas é uma passagem que trata da incredulidade, né? Que trata da situação que muitos de nós ainda vivem, que é de não crer em Deus, não acreditar em Deus. E lá no começo desse item, né, um trecho do Evangelho de São Mateus, né, me permitam repetir, diz assim: Então Jesus disse estas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver desocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequenos. Por estes sábios e prudentes aí, entenda-se aquelas pessoas que eram ditas dessa forma, né? Aquelas pessoas mais esclarecidas, as pessoas que tinham mais conhecimento, não o conhecimento comum, mas o conhecimento decorrente de leitura, o conhecimento decorrente, né, daquilo que se podia verificar na prática. Tá? Eram os estudiosos, em outras palavras, né, esses sábios aí e prudentes também assim chamados, certo? E normalmente são estas pessoas as que têm mais dificuldade de acreditar em Deus, porque são as pessoas que, pelo conhecimento que adquiriram, pelos estudos, elas vão cada vez mais achando difícil acreditar em Deus, porque elas só conseguem acreditar naquilo que pode ser confirmado. E aí eu já trago essa situação para os dias de hoje, né? 2000 anos atrás, ao tempo que Jesus passou pela Terra, não existia ciência ainda, né? Tudo era, ou tudo não, mas boa parte das coisas se explicava mais pelos costumes, pelas tradições, ou quando eram outros assuntos que eram mais transcendentais, era o misticismo mesmo que predominava, né? Então era mais uma questão de crença do que de conhecimento. Ocorre que com o surgimento do conhecimento científico, e o conhecimento científico surgiu muito por conta da religião, né, que não explicava fenômenos da natureza a princípio, né, e dizia que é porque Deus fez, porque Deus quis, né, que fez com que muitos curiosos e estudiosos buscassem uma explicação que não fosse simplesmente sobrenatural. Buscassem uma explicação que não fosse simplesmente da vontade de um ser que eles não conheciam, nunca haviam visto, né, e que não poderia lhes dizer, porque também não aparecia para dizer ou para explicar isso, né, e não poderia lhes dar uma explicação lógica e racional para aquilo. E se recusavam a entender isso como algo que fosse obra da vontade de um Todo-Poderoso, né, inacessível, inatingível à nossa visão, aos nossos sentidos físicos. E hoje permanece assim, né? Claro que o conhecimento científico avançou em muitas áreas, tá? E hoje a gente já sabe, por exemplo, que a Terra não é mais o centro do universo. A gente já sabe que existem bilhões de galáxias, né? São bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de planetas, e nós aqui somos uma fração infinitesimal de tudo isso, né? De tudo o que compõe o mundo, o universo, né? Já há cientistas que dizem que o universo visível, vou ficar devendo a fonte, tá? O universo visível ele compõe apenas 4% de tudo que existe, né? E existem os outros 96% fazem parte dele, né? Compõem ele,
a matéria escura e a energia escura, né? Que nós ainda não, pelos nossos meios, né, atuais, não sabemos ainda explicar. Então, a ciência avançou muito, né? Mas ainda tem muitas coisas que não consegue dizer como acontecem. Mas a gente já tem hoje sondas que a americana há muito tempo já está em marcha, há mais de 10 anos, não sei exatamente que ano. Agora chegou uma sonda chinesa em Marte, né? Já estão investigando outro planeta e estamos avançando. Mas ainda assim, a questão da existência de Deus é um tabu no mundo científico, né? Porque o conhecimento fez com que nós soubéssemos que existiu uma evolução no nosso planeta, né? Que nós começamos, a Terra começou aqui num planeta caótico, aglomerado, né? De massa, que depois veio surgir o primeiro ser unicelular que vivia na água, que depois saiu da água, que deu origem a outros seres, e veio o desenvolvimento dos seres de organismos pluricelulares até outros mais complexos, até chegar no hominídeo. O hominídeo veio lá daqueles que eram mais próximos do macaco e foi progredindo, né, e se sucedendo espécies de hominídeos até chegar hoje no Homo sapiens, né? Mas até aí tem um problema, porque existe um ancestral comum que houve uma divisão entre duas linhas, né, de hominídeos, e também existe um lapso aí que a gente não sabe, né, que pulou de uma espécie para outra sem que exista o que ficou conhecido como elo perdido. Enfim, são informações diversas que a gente vai sabendo. Eu não pesquisei, não vou dizer fonte aqui para vocês, mas é só que ao longo do tempo a gente vai colhendo essas informações, lendo sobre isso e vendo isso. Mas é só para dizer que a ciência já sabe de muita coisa, mas não explica tudo, né? E é só para dizer também que quem tem esse conhecimento, quem estuda, mesmo nós quando passamos pela escola, que estudamos a química, a física, a biologia, né, as diversas ciências, a gente vai aprendendo muito sobre tudo isso, certo? E para quem vai para o curso superior e no curso superior aprofunda mais esses estudos, tá? Isso faz com que muitas pessoas se afastem muito mais ainda da noção de Deus, da existência de Deus, né? Porque é preciso que a gente viva a nossa vida no momento presente. É preciso que a gente viva a nossa vida material. E a presença de Deus ou a atuação de Deus, ela não acontece segundo a nossa vontade. Ela não acontece no momento que a gente bem quer. Deus não se faz presente e visível para nós, né? É algo que é muito maior do que a nossa compreensão consegue alcançar. Dentro das bases da doutrina espírita, né, a gente sabe, pelo menos para quem já leu e quem já conhece isso, né, nos foi dito que Deus não é um ser antropomórfico, né, isso que embaralhei tudo. Não tem a forma humana, tá? Deus não é como nós, uma pessoa, né, aquele senhorzinho sentado no trono, certo? Que fica lá em cima com raiva de quem pecou, jogando um raio, né, punindo com a sua ira, né, como nos ensinaram na tradição judaico-cristã, né, e simplesmente tendo os mesmos sentimentos, os mesmos defeitos que nós temos, os maus sentimentos que nós temos. Orgulho, vaidade, né, não aguenta ser ofendido, não aguenta uma contrariedade, nada disso, né? O Livro dos Espíritos tem lá na primeira pergunta de Allan Kardec que é Deus, né? Então lá é dito que é a inteligência suprema do universo. É uma inteligência, portanto. É algo imaterial. É algo que existe em todo o universo. Não é um indivíduo que está sentado aqui no céu do nosso planeta, né, regendo a nossa vida, enquanto tem todo o universo vasto, né, que foge ao nosso domínio, né, foge à nossa
compreensão racional, né? Todo o universo que poderia estar lá sendo governado, digamos assim, por um Deus que não está aqui à nossa disposição. Então não é isso. A inteligência suprema do universo permeia todo o universo, permeia todas as coisas, né? Está em cada um de nós, como nós aprendemos, porque nós estamos dentro desse universo do qual Deus, né, é o princípio que o constitui. E por que nós dizemos que Deus sabe de tudo, vê tudo? Porque uma comparação que eu vi outro dia, muito interessante, que nos faz compreender essa ideia, é que nós estamos dentro de Deus, assim como uma célula está dentro do nosso corpo. Por que nós sentimos uma pontadinha de uma agulha no dedão do nosso pé? Porque existe todo um sistema nervoso, uma rede neural, uma rede de neurônios, tá? Que transmite aquela informação, tá? Até a nossa cabeça, a nossa mente, ao nosso cérebro. Tá? E nós podemos saber tudo o que se passa no nosso corpo. Então, com Deus é assim. Por que Deus sabe de tudo? Porque existe uma espécie de sistema neural, né, que é formado pelo que a doutrina espírita também chama de fluido cósmico universal, que transmite as informações de tudo o que acontece por todo o universo. Então não há limite para nós, para o nosso pensamento, para o que nós estamos usando de força mental para se comunicar com Deus. Bom, mas eu fui falando dessas coisas e me ocorreu aqui que eu estou desviando um pouco do que o Evangelho disse. Porque, na verdade, o que está sendo tratado aqui nesse Evangelho, nessa passagem, é sobre a crença, né? E essas coisas que eu falei, para os descrentes, tá? Elas são inimagináveis, né? São difíceis de aceitar. Mas por que isso? Porque bem aqui, num trechinho dessa passagem, diz aqui, em relação ao descrente: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Né? Essa questão aqui, eu até circulei a palavra sei que é impossível, porque pelo conhecimento que tem, sei que é impossível a existência de um Deus da forma como nos falam. Sei significa dizer, o meu conhecimento, aquilo que aprendi, aquilo que sei. E isso simplesmente mostra um orgulho muito grande nosso, tá? Enquanto humanidade, de acharmos que aquilo que sabemos é suficiente, né? É o bastante para determinar se Deus existe ou não existe. Com base, porque se você pegar o indivíduo com o maior conhecimento possível aqui encarnado entre nós, ele ainda não terá um conhecimento mínimo necessário para compreender todas as coisas que existem no universo. Então, esse conhecimento que a gente imagina ter não é um conhecimento suficiente para alcançarmos a existência de Deus, não é um conhecimento suficiente para devassarmos, para termos esclarecidos todos os fenômenos que acontecem no universo. Então, é muito pouco, né, para alcançar aquilo que está acima de qualquer coisa. Né? Se a gente sabe tão pouco sobre o nosso próprio planeta, né, eu falei agora há pouco sobre as sondas que estão em Marte, a gente sabe muito menos sobre, como se diz, o fundo do oceano do que sobre o que acontece no espaço, nos outros planetas que estão próximos de nós. Então, o nosso conhecimento é muito limitado para isso, tá? A gente não tem como alcançar tudo o que se passa no mundo com base apenas no conhecimento aqui do nosso planeta. Outra comparação que eu ouvi também, que eu achei bastante interessante, a propósito de conhecimento, tá? É você pensar o seguinte: e se existir uma outra civilização inteligente em outro planeta? Eu digo se, com base nos conhecimentos do mundo material que existem, porque na verdade existem outras civilizações e muitas, tá? Mas e se nós, aqui na Terra, nesse mundo material, com os nossos recursos,
identificarmos, tá, uma outra civilização inteligente e fizermos uma comparação com a nossa civilização. Vamos olhar para trás. Nós estamos aqui em 2021, certo? Se a gente voltar 200 anos no tempo, 1821, o que existia de tecnologia naquela época? Não existia a eletricidade. E sem eletricidade, tantas outras coisas que passaram a depender dela. Não existiam computadores, não existia televisão, não existiam telefones. Tá? Os motores eu acho que eram a vapor, se ainda existia. Né? Não existia combustível fóssil, não existia a menor possibilidade ainda de um avião, né, levantar voo. Então imagine só 200 anos de evolução tecnológica em nosso mundo. Tudo o que existe hoje, nós bem aqui falando por um telefone celular, sem fios, transmitindo imagem e som, eu aqui de um lado e vocês, tantas outras pessoas aí de outro lado, tá? Ao vivo, outros, vocês assistindo aí gravados. Imagine só tudo isso que a gente tem hoje e o que era há 200 anos atrás. E aí é onde eu quero chegar. Faça uma comparação. Se descobrirmos uma outra civilização que tenha 200 anos a mais de experiência que nós temos hoje, imagine o que elas vão ter, o que essas pessoas, o que essa civilização vai ter de tecnologia com 200 anos a mais. Nós, daqui a 200 anos, o que vamos ter de tecnologia? Tudo que estará à nossa disposição de tecnologia. É só parar e pensar nisso. Então veja, se com 200 anos a gente consegue dar um salto tão grande como o que nós conseguimos, certo? Que o que aconteceu em 200 anos foi muito mais do que o que aconteceu em 1000, em 2000 anos, em termos tecnológicos. Tá? Imaginem as outras civilizações. O que não pode existir de conhecimento e de tecnologia. O tanto que o conhecimento pode avançar. O tanto que se pode descobrir a respeito do universo. Hoje, a física já tem noções sobre a existência de planos dimensionais distintos. Por quê? Porque já se sabe que nós que estamos vivendo aqui no mundo material, a nossa matéria aqui é energia condensada. E para condensar, você reduz a frequência vibracional, né, daquela energia. Existem, portanto, várias faixas de frequência. E a partir disso, sabe-se que existe, portanto, né, várias dimensões. O que nós vemos aqui hoje é o que está dentro do espectro de luz visível. Então, o espectro de luz visível está dentro de uma determinada faixa de frequência, do vermelho até o violeta. O que está na frequência abaixo a gente chama de infravermelho, o que está acima a gente chama de ultravioleta. Então imagine quanta coisa existe fora desse espectro de frequência visível para nós. Por que eu estou falando tudo isso? É só para instigar e para dar uma ideia de que o que nós temos de conhecimento para afirmarmos que nós sabemos de alguma coisa e que não é possível que Deus exista, é muito pouco diante de tudo que acontece no universo. Então, voltando aqui para a passagem, né, nós somos como que crianças, né, orgulhosas. Né? Nós temos muito orgulho de nós mesmos. Falo nós, né, enquanto humanidade, né, generalizando. Né? Cada um já tem a possibilidade do seu próprio despertar, cada um tem a sua visão de mundo, né? E a gente respeita e entende isso. Mas como coletividade, como humanidade, que em conjunto, né, cria uma ideia, tá, e tem um padrão geral, digamos assim, ou pelo menos o que forma uma maioria, né, somos ainda orgulhosos. Somos ainda como crianças que dizem, mas eu só acredito vendo. Né? Imagine só, se Deus existe, eu quero que Ele apareça aqui na minha frente. Imagine se é a nossa vontade que vai ser satisfeita. Imagine uma criança em relação a seu pai, uma criança de 3, 4 anos. Tá? E será que é a vontade dessa criança que vai ser satisfeita diante
das responsabilidades, diante da maturidade, diante de tudo aquilo que um adulto pode fazer. Não. Um adulto vai passar a mão na cabeça da criança, né, e rir, achar bonitinho, né, como a gente costuma dizer aqui, a criança chorando, esperneando, desejando certas coisas, sonhando com certas coisas, achando que sabe de muito, né, como quem convive com crianças, né, percebe isso, né, que a criança, a gente vai dizer alguma coisa para a criança, ela vai dizer, eu sei, pai, né? Então, somos como nós, só que em outra proporção, né, em relação a tudo que acontece na vida, né? Somos realmente como crianças pequenas diante da vida que estamos nos comportando, né, como aqueles que sabem de tudo, que detêm todo o conhecimento e que não precisam de Deus e que não precisam, né, de alguém que está muito acima de nós. Então, aqui na passagem diz, o orgulho é a catarata que obscurece sua vista. Do que serve apresentar a luz a um cego, né? Então, muitos de nós estamos cegos. É mais ou menos o que diz aquela passagem, uma outra passagem do Evangelho, né, que Jesus disse, não ide pregar aos gentis. É perda de tempo, né? Existem aqueles que têm o seu momento. Quando você vai falar de Deus, vai falar das coisas do Evangelho, vai falar sobre tudo isso que a gente vai aprendendo e vai trazendo para a própria existência, para que isso faça com que a gente tenha uma existência melhor, uma vida melhor, né? Quando a gente vai falar para uma pessoa que é descrente, né, é como se você estivesse, utilizando aqui a comparação do texto, né, como se você estivesse iluminando ou colocando luz para um cego, né? Essa pessoa não vai ver, essa pessoa não vai lhe ouvir, essa pessoa não vai aceitar o que você está dizendo. Mas vai chegar um momento, como aqui está dizendo, certo? Que essa pessoa vai precisar disso. Porque normalmente, nós só nos voltamos a Deus quando estamos sofrendo. Quando a dor chega e vem nos apertar. Infelizmente é assim. Nós dependemos da dor para nos fazer crescer, para nos fazer caminhar, para nos fazer enxergar algo mais, né? Para buscar ajuda. E a dor, por isso, tem sido necessária para nós, para a nossa caminhada, para a nossa evolução espiritual, como costumamos falar. Então, em matéria de descrença, certo? Nós, seres humanos aqui na Terra, certo? Ainda precisamos trabalhar muito sobre essa questão da espiritualidade. A gente vive envolvido com interesses imediatos, interesses do mundo material, no ter, na aquisição de bens, em fruir os prazeres da vida, né? Em satisfazer o ego, satisfazer as vontades, e anda um pouco, à exceção de vocês que estão aqui assistindo, e anda um pouco esquecido, né, daquilo que é imaterial, daquilo que não é do ter, mas do ser, aquilo que vai fazer com que nossas vidas sejam mais felizes, aquilo que Jesus nos falou tanto, né, do perdão das ofensas, da reconciliação com os nossos irmãos, essa visão que a gente precisa ter da vida para que tudo vá se ajustando, nos afastarmos das nossas más tendências, nós conseguimos vencer o nosso próprio ego, porque somos como crianças egoístas e egocêntricas até, né, que queremos que tudo gire em torno de nós e satisfaça a nossa vontade do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente espera que seja, e termina deixando de olhar para a vida, para o mundo, para as coisas que Deus programou, né, de uma maneira que a gente tenha uma compreensão mais ampla, mais clara sobre o que acontece nas nossas vidas. Então precisamos desse olhar, precisamos vencer o orgulho, tirar essa catarata, como foi feito aqui, né, por analogia, dos nossos olhos, para enxergar realmente a luz de Deus. E Deus se aparece para nós de várias formas.
se aparece para nós através de pessoas, de mensagens, né? de situações que vão ocorrendo na nossa vida, através da natureza. Tá? Deus está presente em tudo e em todos. Então é preciso que a gente esteja pronto para perceber, né? Que estejamos prontos para perceber, para observar, para sentir a presença de Deus, sem orgulho, sem a necessidade de satisfação do ego, sem a necessidade de satisfação da própria vontade, do que eu quero, do que eu vejo, do que eu consigo ver, do que eu aceito. Né? Porque não, nós fazemos parte disso. Nós não somos os controladores, nós não determinamos como a vida funciona. Nós devemos seguir um fluxo que é coordenado pelas leis de Deus, pelas leis que Deus criou para que nossas vidas, né, fluam de maneira mais harmônica. Quando nós violamos essas leis, nós quebramos a harmonia para satisfazer as nossas vontades, satisfazer o nosso ego, esquecemos do outro, esquecemos do todo, esquecemos do coletivo, e aí vem a desarmonia, aí vem o desequilíbrio, e aí vem as nossas dores, vem as nossas doenças, né? Vem os nossos sofrimentos morais, vem as nossas tristezas, angústias e várias outras coisas. Por quê? Porque a gente está forçando, a gente está indo contra esse fluxo e o mundo não vai se adaptar a nós, nós é que devemos nos adaptar ao mundo. E é preciso perceber isso. Não a esse mundo que busca controlar as pessoas, que é formado por outras pessoas que querem dominar os interesses, as vontades, querem dominar o que as pessoas vão fazer. Não é esse, né? É o de Deus, é aquele que vem de cima, é aquele que o Evangelho nos mostra. Tá? Então, o Evangelho é nosso guia, nosso manual de instruções. Pensemos nisso, né? Vamos fortalecer a nossa confiança em Deus, a nossa crença em Deus. Vamos deixar o orgulho de lado e tentar perceber as leis de Deus. E se isso se isso de alguma forma for difícil, se isso de alguma forma parecer que, mas como eu vou fazer? Como é que eu sei disso? Como é que essas coisas todas vão fazer parte da minha vida? Está aí no Evangelho. O Evangelho diz tudo. Tá? O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma vantagem. Ele traz explicações que são mais acessíveis a nós. Pelo menos daqueles trechos do Evangelho que tiveram uma interpretação distorcida ou que tem uma interpretação um pouco mais difícil. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma ferramenta preciosa para que nós possamos compreender sobre as coisas de Deus que Jesus veio nos falar. Tá? Posso ir direto para o Evangelho, para o texto tradicional da Bíblia? Sem dúvida, sim. E a Bíblia do Antigo Testamento? Só para fazer um parênteses, né? Jesus disse que não veio destruir a lei, mas ele veio trazer coisas novas. E essas coisas novas que Jesus veio trazer estão no Evangelho. Tá? Ele disse que já lhes disseram olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bater a sua face, oferece a outra. Então, a linguagem que Jesus veio trazer foi a do amor, tá? O que é diferente do que tinha no Antigo Testamento. Então, vamos ficar atentos a isso, certo? Então, por hoje é isso, e a nossa reflexão é sobre a crença em Deus, tá? Sobre como as coisas do mundo acontecem com base nas leis de Deus. E como eu vou alcançar isso? Através do Evangelho. Tá? Em resumo, a nossa reflexão vai ser nesse sentido. Tá? O Evangelho não pode ser só um texto para ser lido e para ser aprendido. Tá? Não adianta crer e saber. É preciso colocar na nossa prática cotidiana os princípios da vida superior que adotamos. Quem está dizendo isso, eu só estou falando aqui para vocês, mas quem disse isso foi Leon Denis. Certo? Então, por hoje, fizemos aqui a nossa reflexão. Agradecemos a vocês que ficaram aqui e vamos fazer uma prece apenas para que a gente possa fazer esse encerramento com a mente mais elevada e voltada a Deus. Então, novamente agradecemos a Deus
pela vida, agradecemos a Deus pela nossa existência no aqui e agora, agradecemos a Deus pelo Evangelho de Jesus, que veio nos trazer luz, ainda que estivéssemos cegos, mas que essa luz de tão forte, né, faz com que nós comecemos a enxergar a pouco e pouco esse mundo em sua verdadeira face, em sua verdade que Deus quis que Jesus nos trouxesse. E rogamos que essa leitura, que rogamos que o Evangelho faça parte nas nossas vidas, toque os nossos espíritos e nos desperte para que as nossas vidas melhorem de forma individual e também, principalmente, de forma coletiva, para que vivamos em um mundo melhor. Que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado, um bom sábado e um bom final de semana a todos e até a próxima oportunidade. Tchau para vocês.